Olá galera, tudo bem? Professor Júlio aqui, trazendo para vocês a videoaula sobre separação de misturas parte 1. Por que parte 1? Porque eu peguei esse tema e separei em 3 vídeos para ficarem mais curtinhos e a ideia ficar mais organizada. Vamos lá para a primeira parte. Aperta aí, transição de slide. Tá aqui o slide, né? Percebe como o programa que eu estou usando faz uma transição real. Mas falando em transição real, por que a gente estuda esse tema, pessoal? A principal motivação é que, na natureza, a matéria normalmente se apresenta na forma de misturas. E a gente muitas vezes precisa dos componentes em separado. Exemplo, claro, a água do mar. A água do mar é uma mistura de água e principalmente sal, o chamado cloreto de sódio. E muitas vezes a gente precisa só do cloreto de sódio. Precisamos, portanto, fazer uma separação de misturas. Tudo bem? E não acontece só com o sal. Todos os 5 principais produtos e matérias-primas que nós usamos na nossa sociedade, que são o sal, o petróleo, o carvão, o enxofre e o calcário, eles sempre se apresentam na forma de misturas na natureza e precisamos efetuar uma separação de misturas para obter os seus componentes. Mas antes de a gente falar sobre as técnicas de separação, próximo slide aí, vamos lembrar os tipos de misturas que nós conhecemos. O primeiro tipo de mistura que a gente viu é a chamada mistura heterogênea. O que era uma mistura heterogênea? Uma mistura que apresenta 2 fases distintas. Né? Quando você tem, por exemplo, substâncias que não são miscíveis, elas não se solubilizam. Portanto, eu observo 2 ou mais fases. O que eu preciso conhecer por agora de substância, de mistura heterogênea? A gente vai fazer a chamada análise submicroscópica. Então, se a gente olhar para as partículas que compõem, se a gente conseguisse ampliar e observar as moléculas que compõem essa mistura, o que a gente veria? A gente veria que as moléculas do sobrenadante, da substância que é menos densa, estão em um local diferente das moléculas da substância que é mais densa, que estariam aqui para baixo. Tudo bem? Então seria desse jeito que observaríamos as moléculas. E como que a gente poderia separar? Quando temos misturas heterogêneas, a gente diz que a separação é do tipo mecânica. Porque para separar, a gente teria que propor a colocação de uma barreira entre as moléculas de baixo e as moléculas de cima, uma barreira mecânica. Por isso que separação de misturas heterogêneas são chamadas de separação de misturas mecânicas. Tudo bem? Agora, você lembra lá qual que era o outro tipo de misturas que a gente estudou? Bom, passando o slide aqui. A gente também estudou as chamadas misturas homogêneas, ou seja, aquelas misturas que apresentavam uma única fase, ou seja, um aspecto visual homogêneo em toda a sua extensão. Mas como que ficam as moléculas de uma mistura homogênea do ponto de vista submicroscópico? Se a gente colocasse aqui uma lupa, vamos ampliar. O que a gente observaria? A gente observaria que as moléculas dos componentes diferentes estariam dentro do mesmo meio, né? Todas elas estariam emaranhadas, o que implica que uma separação mecânica não daria conta de separar todas as moléculas dos 2 componentes. Tá? O que a gente precisa fazer aqui é a chamada separação física, ou seja, a gente pode tentar fazer com que um dos componentes mude o estado físico, passe, por exemplo, para o estado gasoso, efetuando assim essa mistura. Mas não vou antecipar não, isso vai ser tema dos nossos próximos vídeos, beleza? Então por agora lembrar de mistura homogênea e lembrar de mistura heterogênea, aspecto submicroscópico, beleza? Falou, valeu e até o próximo vídeo.